aí, nação rubro-negra, a torcida está a todo vapor, isso mesmo. Hoje temos um grande comentário sobre, claro, o Brasileirão que está dando o que falar. O Flamengo encarou o Internacional e agora já vai aí para novo confronto na Libertadores, isso mesmo. E claro que os jornalistas não perderam tempo e rasgaram elogios para a atuação do Mengão contra o Internacional. Será que o Mengão vai brilhar na Libertadores também? E vai trazer aí os pontinhos? Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Porque tem muita análise para vocês, claro, ficar por dentro de tudo. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil, SBT Rio Esporte e Band Esporte. Agora vamos para o vídeo. Passamos pelo Pedro, chegamos no BAP e no Felipe Luiz. O Felipe está só pensando quem eu escalo contra o Deportivo Táchira, a estreia da Libertadores do Flamengo nesta quinta-feira com o ESPN. Vamos lá, Pedro em dose dupla. Tem o Pedro que está treinando com a rapaziada, o esperado atacante Pedro, né? Essa volta tão esperada. E a reportagem é do Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo empatou em 1-1 com o Internacional neste fim de semana, estreia no Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira, com transmissão da ESPN, tem Deportivo Táchira e Flamengo, estreia do time rubro-negro na Libertadores, que é uma logística um tanto quanto complicada. O Flamengo penou bastante para conseguir o voo direto para San Cristóbal, na Venezuela. Inicialmente teria que fazer um trajeto alternativo, de repente ir para a República Dominicana, depois tentar ir de ônibus. Não estava conseguindo nenhuma companhia aérea que fizesse um voo direto, mas de última hora conseguiu sim. Então o Flamengo vai para San Cristóbal na quarta-feira, mas vai fazer antes uma escala em Manaus para reabastecimento da aeronave. Sai meio-dia do Brasil e a previsão de chegada às 19 horas em São Cristóbal. Não vai fazer nenhum treinamento na Venezuela, não tem campo de treinamento, não conseguiu CT, então vai direto para o jogo. A atividade vai ser feita no Brasil e aí segue para a Venezuela. Em seguida, logo depois de enfrentar o Deportivo Táchira, o Flamengo segue para a Bahia, onde no fim de semana aí enfrenta o Vitória no domingo, 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Logística aí, o Flamengo vai ficar um tempinho fora do Rio de Janeiro. Boa notícia é que o Léo Pereira, que sofreu aquela pancada no joelho, assustou contra o Internacional, se reapresentou, não tinha mais dores, e aí foi examinado, não sofreu nenhuma lesão, fez um trabalho regenerativo. O Gerson, por sua vez, pode ser que tenha condições de retornar contra o Deportivo Táchira, ficou fora da estreia do Brasileiro, aquelas dores que tiraram do jogo, inclusive contra a Argentina, pela seleção brasileira, já está fazendo ali alguns trabalhos, pode ser que volte. O Danilo Arrascaeta, com lesões musculares, ainda deve levar mais um tempinho. O Flamengo trabalhando para recuperar esses jogadores. Muito bem, tá aí o Pedro comemorando, de volta, estava com saudade de estar junto a todos, somente agradecer a Deus, e aí ele cita aí umas frases bíblicas: alegre-se sempre, orem constantemente, deem graças, por aí vai. Muito bem, então ainda sem o Pedro, o Flamengo exclusivo, hein? ESPN e Disney Plus nesta quinta-feira jogando contra o Deportivo Táchira, jogo em São Cristóbal. Ainda sem o Pedro, mas é muito grande a expectativa, né, Elton, pela volta. E não só para o Flamengo, para a seleção brasileira também. Sim, o torcedor do Flamengo vive essa expectativa e conta nos dedos ansiosamente pelos dias, né, em que o Pedro vai estar 100% recuperado. De fato, é um jogador que faz muita falta nesse time do Flamengo. O Felipe Luiz tem encontrado soluções, não é, Edu? Ele contratou o Juninho, jogador que tem atuado como atacante ou segundo atacante. O Bruno Henrique jogando um pouco mais por dentro, tem dado conta do recado, mas os dois não são o Pedro. Que é bem diferente, aliás, bem diferente de muitos jogadores da posição no futebol brasileiro. Eu considero o melhor 9 do futebol brasileiro. E é um jogador que faz falta não só ao Flamengo, mas em boas condições faz falta também na seleção brasileira, que pode ter
um técnico que trabalhou pouco com ele quando ele chegou ao Flamengo, né? Que é o Jorge Jesus. De qualquer forma, é um cara que vai voltar ao radar do próximo técnico da seleção. E aí é aquilo que a gente falava sobre o Rodrigo Garro, né? Não acelerar processos, o jogador está 100% fisicamente para voltar a jogar. O Felipe Luiz já tinha dado uma pista na coletiva. Os treinos já mostram a outra pista. Veremos Pedro, Edu, em breve nos campos do Brasil. O que é uma boa notícia para todo mundo, né? Ver o Pedro em ação, correndo ali, voltando a treinar com a rapaziada. Bom, do Brasil. Flamengo 2 vezes, Palmeiras 2 vezes, Fluminense e Botafogo. Muito se explica pela questão financeira. Nesta edição da Libertadores, de acordo com o site Transfer Market, dos 7 elencos mais valiosos, 6 são brasileiros. Os 3 primeiros, Palmeiras, Flamengo, Botafogo. O River Plate é o 4º, seguido de Internacional, Bahia e... Empatou com o Internacional no Maracanã, mas foi um jogo bom, né? Jogaço. Um jogo legal, bastante equilibrado. A Alcilene Brito estava lá e conta pra gente. Fala, Alci. O Maracanã recebeu os 2 campeões estaduais de 2025. As equipes trocaram as faixas das conquistas do Gauchão e do Carioca. Em campo, os 2 melhores ataques e defesa da temporada. O time de Felipe Luiz já chegou mostrando por que levantou 3 taças. Michael tentou de longe. O Bruno Henrique mandou para a defesa de Rocher. E o Luiz Araújo chutou essa bola com o endereço certo. Até então, o Flamengo era quem dominava a partida e o Colorado não havia feito nenhuma finalização. Mas Bernabé deixou a bola cair certinha nos pés de Bruno Henrique, que finalizou de primeira e marcou o primeiro gol da partida. O Flamengo rapidamente teve a chance de empatar 2 vezes com Juninho, primeiro de cabeça, e depois nessa ótima oportunidade que teve, e quem brilhou foi a defesa de Rocher. O rubro-negro voltou para o segundo tempo com a mesma equipe, mas com uma vontade de mudar a cara da partida. E não demorou para isso acontecer. Após escanteio, Michael bate cruzado e a bola sobra para Léo Pereira deixar tudo igual. O Flamengo tinha mais domínio na partida, chegava mais perto do gol, mas faltava precisão. Bruno Henrique tentou encobrir. Felipe Luiz mudou o time e o camisa 27 deu lugar ao jovem Wallace Ian, que levou perigo. Após bom passe de Léo Pereira, o garoto chuta na saída do goleiro, só que a bola sai. A partida era bem equilibrada, de 2 times que vão brigar pelo título. O Flamengo teve a chance de virar com uma falta que Plata bateu com capricho e que o Maracanã inteiro viu gol, mas foi pelo lado de fora. Alan Patrick também desperdiçou pelo Inter. E Matheus Gonçalves, que tinha acabado de entrar, bateu, mas sem força. O Flamengo insistiu, porém não conseguiu vencer a equipe que também tem a melhor defesa na temporada. Porém, o time de Felipe Luiz segue sem perder em 2025. O Felipe até comentou agora no vestiário que se for para empatar ou se for para perder em algum momento, que seja dessa forma, né? Que seja com a cara do Flamengo, criando oportunidades, atacando para cima sempre. E não um time moroso, um time que não quer buscar o resultado. No duelo de 2 equipes bem preparadas em 2025, o empate acabou sendo justo. Nota pro seu Mengão. O Vene gostou do que viu? Ficou animado? Primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, como todo mundo, hein? Nota 9. 9. Obviamente, 9? Não vou dar 10 porque não saiu de campo com a vitória. E só não saiu de campo com a vitória por alguns erros dos jogadores do setor ofensivo. E eu não vou ficar aqui crucificando o Juninho, depois a gente vai falar sobre isso. Vou levantar mas essa bola. Diante desse jogo aí, eu considero o melhor jogo da rodada, pelo menos dos jogos que eu vi. A gente pôde ver um baita jogo entre 2 times que de fato vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, acho que o Internacional fez um jogo até melhor do que o Flamengo, dentro das suas propostas de jogo, dentro daquilo que os técnicos queriam. O Felipe Luiz a gente já conhece, um treinador extremamente ofensivo. O Roger Machado, extremamente inteligente, montando a equipe tentando buscar o erro do Flamengo, tanto é que conseguiu um gol em cima de um erro do Flamengo de marcação, construindo a jogada pelo lado esquerdo do Internacional, chegando até o lado direito, numa baita finalização do Bruno Henrique. No segundo tempo, acho que o Flamengo foi muito melhor, criou muitas oportunidades, mas faltou aquilo que vem faltando há muito tempo.
um homem-gol, é o famoso Pedro. O Pedro faz muita falta nesses momentos. Então o Flamengo novamente criando muitas oportunidades, é aquele Flamengo que a gente vem comentando desde os tempos de Campeonato Carioca, que em um determinado momento isso poderia fazer falta. E fez, diante de um adversário extremamente difícil, muito bem montado. Quero elogiar no lado do Internacional a partida que o Fernando fez, um cara extremamente alto nível, jogou muito tempo na Europa, um entendimento tático absurdo. Ele ali, para mim, foi o coração do Internacional, na minha opinião, durante o jogo, durante os 90 minutos. A gente também não pode deixar de mencionar o número de desfalques que o Flamengo teve. O Flamengo não teve o Gerson, o Flamengo não teve a Arrascaeta, que são os dois principais jogadores no meio de campo. O Gonzalo Plata não começou a partida como titular porque chegou sem condições após uma data FIFA que exigiu demais do atleta. E mesmo assim, o Flamengo conseguiu jogar durante os 90 minutos melhor do que o Internacional na maior parte do tempo e não conseguiu sair com a vitória, acredito eu, por erro do próprio Flamengo, no erro de finalização dos atacantes, que depois a gente comenta sobre isso. Você vai comentar esse lance, eu vou colocar no telão para você comentar, Vene. Ô, Lucas Pedrosa, ele disse 9 de 10 e você fez 9? Por que você discordou do seu coleguinha? 9 é muito. Pro 9 é pra quem ganha. Você achou? 9 é pra quem E ganha. eu dei 9 pro meu fogão também. Não, acho 9 muito. Eu dei 9 de 10 pro meu fogão. Ó, vou falar por que não foi 9. Então eu posso justificar meu 9? O meu 9 foi porque jogou muito bem, Só faltou que um golzinho. o Botafogo jogou fora de casa contra o Palmeiras. É diferente, o Flamengo estava no Maracanã contra também o Internacional, que é postulante ao título, e o primeiro tempo do Flamengo não foi o primeiro tempo nota 9. O segundo tempo do Flamengo foi nota 9. O Flamengo deveria ter saído com a vitória. Nos 40 minutos ali do segundo tempo, o Flamengo foi um assombro, amassou. E o Rocher é um muito bom goleiro do Internacional. Agora, o primeiro tempo do Flamengo não foi o primeiro tempo nota 9. Eu posso justificar meu 9? Eu como professor... Eu quero vocês brigando. Segunda-feira vocês não brigaram Eu como ainda. professor, por que eu daria 9 para esse aluno, no caso o Flamengo? Eu tenho que levar em consideração a quantidade de desfalques que ele teve, levar em consideração o nível do adversário. Eu concordo com o Botafogo e Palmeiras, mas assim, hoje o Internacional joga muito mais do que o Palmeiras dentro de campo. A gente pode debater quem é melhor, quem é pior, mas o momento do Internacional é muito melhor. E eu vou levar em consideração também o desempenho no segundo tempo, que como você bem mencionou, no segundo tempo, mesmo com muitos desfalques, mesmo não tendo muitas alternativas, o Felipe Luiz conseguiu, entre aspas, pressionar bastante o Internacional e poderia sair com a vitória. Por conta disso, eu vou ser um bom professor e vou dar 9 para o Flamengo, o meu aluno. É um ponto que eu já alerto há muito tempo, que eu já falo aqui há muito tempo. Esse Flamengo tem muito volume, cria demais, cria o tempo inteiro, mas esse Flamengo não é letal. E se no Campeonato Carioca, em vários momentos, não foi letal, mas conseguia vencer as partidas porque conseguia aproveitar suas oportunidades em alguns momentos, o brasileiro é muito mais cruel. É muito mais cruel. Se você não for letal no Campeonato Brasileiro, amigo, você vai empatar, você vai perder pontos, você vai tropeçar. Vene Casagrande, quero que você fale sobre Juninho, Vene. Vamos lá, eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais e fico feliz de ter viralizado de uma certa forma extremamente positiva para o jogador, porque eu acho extremamente injusto a forma como a torcida do Flamengo, sobretudo nas redes sociais, massacraram o jogador por conta desse gol perdido. E na boa, ele perdeu o gol, claro que ele perdeu o gol, mas também teve mérito do goleiro adversário, que fez uma baita defesa. Olha isso, ele bateu bem. Ele fez tudo o que ele podia fazer, só que o goleiro, ele desviou. Ele não perdeu o gol por, entre aspas, demérito dele, ou porque ele finalizou muito mal. Muito pelo contrário. Não, e ele fez outras belas defesas. Ele finalizou super bem, só que o goleiro, ele salvou a pátria do Internacional. E aí, depois disso, eu vi muita gente massacrando o Juninho nas redes sociais, crucificando, falando, é bagre, não é jogador para Flamengo. Gente, é óbvio que se a gente for parar e analisar o nível técnico dele, ele tá abaixo de vários jogadores. Agora, eu acho injusto o torcedor rubro-negro massacrar o jogador e compará-lo com o Pedro, comparar com o Gabigol. Gente, se ele fosse do nível desses dois jogadores, ele não iria custar 5 milhões de euros. Ponto. É custo-benefício e ele vem fazendo grandes partidas. E para aqueles que já esqueceram, o Juninho foi o autor do gol do título do Campeonato Carioca. Porque o primeiro jogo foi 2-1, o segundo gol foi dele e o jogo da volta foi 0-0. Então você, torcedor rubro-negro, que está massacrando o Juninho, toma cuidado. Eu não sou sommelier de torcida, mas queimar um jogador tão cedo assim e ele vem jogando bem, eu acho injusto da parte de vocês. Não, eu só ia falar que eu acho que ele nem perdeu o gol. Eu também acho que não. Ele perdeu o gol no primeiro tempo. Aquele cabeça ele perdeu. Ele teve um que ele foi driblar também, acho que foi ele. Saiu cara a cara e tentou driblar. Ele espera o kick perfeito, ele dá a batida boa. Essa aí, o Rocher, ele pega aqui. Ele não pega nem aqui, ele pega aqui, de tão absurdo que foi a defesa dele. Vamos falar do Fluminense, gente? Cris! Lá.
Flamengo e Internacional fizeram um dos jogos mais aguardados da rodada e, Capita, entregaram o que se esperava, né? Caramba. Foi legal. Jogo muito legal, né? Jogo muito legal. Primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, o Inter criando possibilidades, né? E assim, a gente acho que eu posso falar pela gente, né? A gente gosta muito dos treinadores, né? Das ideias do Felipe e do Roger, assim. Os times têm muita cara deles hoje, né? Você vê o Flamengo com a cara do Felipe, você vê o Inter com a cara do Roger. O primeiro tempo foi muito bom, o Roger criou muita dificuldade para o Flamengo. O Flamengo demorou a entender um pouco o conceito de jogo que o Inter propôs e o Inter teve chance. No segundo tempo, Você gostou do time que o Felipe colocou para largar? Muita gente criticou a escalação do Michael. Chamou atenção um pouco. Deixando o Plata no banco. Então, o Plata vinha numa sequência boa, né? Eu não sei essa questão de Só para continuar seu comentário, o Felipe fala que o Plata fica fora por causa da data FIFA, que jogou os jogos, viagem, estava muito desgastado, por isso que ele acaba não jogando. E o Michael é um jogador assim que não teve uma boa atuação, mas o torcedor gosta. O Michael tem as movimentações dele, né? Imprime velocidade, incomoda o lateral do lado. E aí, no segundo tempo, né, tem algumas mexidas do Felipe e o Flamengo domina o segundo tempo todo, assim. O Flamengo cria muitas chances, tem muito volume de jogo. É até mais próximo o Flamengo do segundo tempo do que o torcedor está acostumado. No total foram 16 finalizações do Flamengo contra 3 do Inter. Mas o jogo e foi dessas, não, eu falei 3 do Inter, eu não sei quantas do Inter. Eu sei que o Juninho do Flamengo... teve 3 oportunidades. Deu uma chance. Mas então, você acha que ali é um gol perdido ou uma infelicidade? Então, a gente falou do Flaco, né? Enfim, se é gol perdido e infelicidade, né? No Flamengo, essa bola tem que entrar. E você vê que são 2 decisões diferentes, né? Tem uma que ele sai de cara com o goleiro e tenta driblar o Rocher defende. E na segunda, acho que ele fica inseguro do drible e ele tenta chapar e ele chapa, a bola pega na trave. Enfim... Não sei se o Luiz e o Amoroso podem falar melhor se é gol perdido, mas no Flamengo, a pressão que é colocada sobre ele, talvez essa bola teria que entrar. Ele não tem o refinamento que a torcida do Flamengo exige, né? E quando você tem essa desconfiança do torcedor, essas oportunidades você tem que aproveitar. Para mim, como defensor, foi... Ele acertou certinho a finalização dele, deu na trave, deu azar. No cabeceio, o goleiro fez uma boa defesa. Para mim, ele criou as situações de gol, bem posicionado. Enfim, mas o torcedor ele tem essa cobrança e ele sabe que nesse momento de desconfiança ele tem que fazer esses gols. Para mim é gol perdido. O do pé na trave? Eu queria falar aí. Não, porque até quando eu perdi um gol, eu tinha uma oportunidade. Meia clara de fazer o gol. Eu erro, para mim é gol perdido, entendeu? Eu tinha essa exigência de oportunidade, tem que fazer. Eu achei a dele mais difícil que a do Flaco. Não sei, os caras estavam mais em cima, o goleiro estava mais em cima, a bola estava mais alta, não sei. E deu um azar. Mas como falamos aqui semana passada, apesar do Flamengo ter um bom elenco, um bom time, joga bem o futebol, o Campeonato Brasileiro não vai ser fácil. Ele não vai nadar de braçada, né, como todo mundo imaginava. São time do Inter, bom time, deu trabalho. Fisicamente muito forte. Mas o Roger foi muito inteligente por causa disso, porque o Flamengo, sem a qualidade de Arrascaeta, de Gerson, que são os caras que tocam mais a bola, ele tirou a profundidade do Flamengo, que são esses caras mais velozes. Então é Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Juninho. Aí o Flamengo teve muita dificuldade quanto a isso. No segundo tempo que o Felipe conseguiu entender um pouco mais de jogo, mudou a mecânica do ataque, que conseguiu criar mais situações. Mas o Roger foi muito inteligente no começo do jogo. De repente poderia até ter vencido a partida por causa da estratégia que ele armou para a partida. Porque falta um centroavante. O Pedro daqui a pouco está voltando, né? Tá perto. Precisa de um referência para poder segurar os zagueiros. Quando você não tem um cara que segure pelo menos 2 ali, né? E é uma preocupação, e como você falou, você tem aqueles jogadores de velocidade, fica mais fácil ser marcado, né? E uma observação do Inter, só que é legal, porque assim, é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, né? De você ter um jogador com essa característica, de você ter um volante, que foi o Fernando, e o cara, ele é uma sobra pra frente. Então é um líbero à frente da zaga. Isso eu acho muito legal, porque a hora que ele quer um cara experiente, a hora que ele percebe a movimentação, ele faz uma sobra como líbero atrás, ele encaixa. E só que aí, quando ele tem que sair como primeiro homem, ele sai também. E a gente fala sobre isso, né? E outros times, o quanto é importante você... Não é que você vai usar esse sistema, mas em alguns jogos, o quanto é importante você ter um cara que atue como zagueiro,
e em alguns momentos jogue e avance para o meio campo para completar a marcação. E aí tem a mão do Roger no trabalho e tem a competência do Fernando. O Internacional, para a gente ver como é porrada o calendário, na quinta-feira vai a Fonte Nova, jogo que a gente vai mostrar às 19 horas. Copa Libertadores, estreia do Inter, o Bahia já disputou 2 mata-matas dessa Libertadores para chegar na fase de grupos. Fonte Nova certamente lotada. Difícil. Um jogo que a gente vai mostrar também. O Rogerião já está preparado. Com exclusividade. O Rogerião já está... Deve estar naquela, né, adrenalina para poder... Não promete muito, né? Promete 2 times muito bacanas do futebol brasileiro. 2 times bons que jogam. Né? E outra coisa, né? A gente falando de treinador de seleção brasileira aí, Rogério Ceni é uma pedida boa, viu, Plirra? Novas regras. Na tela aí as mudanças feitas pela FIFA e que já podem ser vistas... Mas não às muito, vezes, né? Às vezes. Nos gramados do Brasil. Bom, a bola, sim, múltiplas, a bola dá para confiar. A gente já viu no Campeonato Paulista, né? A ideia da Premier League, que são 15 bolas posicionadas ao redor do gramado, em cones de suporte. O jogador retira a bola diretamente do suporte, os gandulas vão lá e ficam repondo essas bolas nos locais definidos. Aí não tem aquela palhaçada, às vezes, do gandula demorar para devolver a bola. Ou devolver muito rápido. Aí que tá. Certamente veremos ao longo do campeonato algum gandula malandrinho dar a bola na mão do jogador para bater rápido um lateral e, de repente, gerar uma jogada de ataque para o time. Isso não é permitido no momento. A gente vai ver daqui a pouquinho até uma matéria sobre isso. Fernando Vitorino está me informando. Ótimo. Mais 2 mudanças aí, Júlio. Papo com o árbitro. Apenas o capitão de cada equipe é autorizado a falar com a arbitragem. Não era assim ano passado? Teoricamente, sim. O capitão deve evitar que os companheiros de equipe se aproximem do árbitro. Se o capitão for o goleiro, ele deve indicar outro atleta de linha para representá-lo. Essa é boa, tem 2, né? Bom. Reposição de bola. Aí essa é a mais questão, importante, né? eu acho. O goleiro deve repor a bola em até 8 segundos, o que é ótimo. Caso ultrapasse esse tempo, o árbitro concede escanteio ao adversário. A contagem de tempo não se aplica aos tiros de meta, que eu acho uma pena. Porque a bola está fora, né? Porque a bola está fora. Mas devia ter dado, então, 12 segundos. Mas não tem a bola no cone lá? Contagem, né? Mas tudo bem, mas o juiz fica fazendo o quê nessa hora? O ponto é, essa regra da reposição de bola, que o goleiro tinha 6 segundos para repor a bola, essa regra existe há 15 anos e não é respeitada, nem aqui nem lá fora. Sim. A gente não vê nunca um tiro livre indireto. E aí chegou-se à conclusão, e eu achei que foi uma boa essa, que o tiro livre indireto é uma pena muito grande. Claro, a bola que bate na mão e vira pênalti não é, mas tudo bem. O tiro livre indireto seria uma pena muito grande por uma cera demasiada ali, que às vezes pode ser de 1 segundo, 2 segundos ou 3. Então... Flamengo com o Internacional. Olha lá, Flamengo. Olha o Rocher, primeira bola no ataque antes de chegar no domínio do goleirão uruguaio do Internacional. Vamos lá, Rocher, pegou. Começou o cronômetro na segunda defesa, quando ele domina a bola, depois a defesa em 2 tempos. Olha lá. Eu já começaria a contar agora, vai. Mas não, acho que tem que começar na hora. Não, o Rocher tá ali com a bola. Tá lá faz tempo, olha lá. Na hora que pegou e o cara caiu, já começa os 8 segundos? Exatamente, claro. Júlio, 8 segundos é... Você tá brincando, eu acho que você tem que ter um bom senso ali de tipo... 8 segundos é muita coisa, Conta até Júlio. 3 ali, aí começa a contar. Bom, vamos ver o John, porque esse lance é até mais ilustrativo. Como é brasileiro, né? Palmeiras e Botafogo. Esse jogo nos acresce. Acompanhado do trabalho do Felipe Luiz, virando uma temporada de pouco vacilo, né? De a gente tentar encontrar ali alguma coisa, alguma lacuna. Claro que não é um trabalho perfeito, é claro que não é um trabalho que já bateu no teto, mas ele consegue contornar possíveis problemas dentro da equipe. Mari, ele está muito acima de um segundo colocado no brasileiro, entre times brasileiros? É que eu acho que ele está com as coisas mais resolvidas, melhores resolvidas. Ele tem menos, talvez, problemas ou questões a resolver. Assim. A gente não imagina, talvez, que numa janela de meio de ano o Flamengo vá atrás de peças que podem, de fato, interferir ali no coletivo, no trabalho, na maneira, né, que você precisa de adaptação. Falo isso muito por conta do Palmeiras. Sim. Então, assim, é claro que a gente não vai descartar o Palmeiras de maneira alguma. A gente está falando do principal treinador hoje de títulos, né, em relação a títulos. Então, assim, fica essa questão. Será que é tempo suficiente para um grupo tão modificado do Palmeiras
já em Libertadores corresponder? Então, assim, a gente não tem essas dúvidas quanto ao Flamengo. Acho que o Palmeiras gera mais essa dúvida, o Atlético gera mais essa dúvida, o Botafogo gera mais essa dúvida. O Flamengo, a gente tem poucas dúvidas. E qual time pode ser a surpresa, André, que você não espera, mas chegar numa semifinal e ir longe nessa Libertadores? Ou nenhum desses times é surpresa chegando longe? Não, eu não acho pela grandeza, né? E porque esses times estão acostumados a fazer isso, né? Na sua história, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Na Sul-Americana, né? Na Sul-Americana, claro. Para mim, o Atlético Mineiro é o principal candidato ao título. O Corinthians ele pode ser um problema para esse favoritismo, mas o Corinthians tem alguns defeitos ainda como equipe, uma questão de um clube que até pouco tempo se dizia que mudaria de treinador se não terminasse o Campeonato Paulista como campeão. Então, essas coisas, elas acabam voltando ao longo da temporada, porque o Corinthians não vai nadar de braçada até o final do ano, né? É muito difícil um clube conseguir fazer isso. Então, eu tenho algumas questões em relação ao Corinthians ainda. O Atlético na Sul-Americana, Palmeiras, sempre é necessário considerar. Porque existe condição econômica para o time melhorar, para o time se reforçar, isso já é um processo que já está em andamento. Existe uma comissão técnica que já mostrou sua capacidade. E essa coisa da torcida, que está muito clara agora, esteve em alguns momentos durante o Campeonato Paulista e com a forma como o Paulista terminou para o Palmeiras, perdendo o seu maior rival, depois de 3 anos seguidos em que foi campeão, eu acho que fez esse mau humor de uma parte da torcida ficar ainda mais exacerbado. Mas o resultado é tão soberano que se o Palmeiras virar e as coisas começarem a acontecer, o Paulinho entrar a partir do momento em que começar a jogar e se entrosar com seus companheiros, o Vitor Roque começar a fazer gols, o ambiente muda muito rápido, né? Ele muda tão rápido quanto ele mudou para o lado negativo. Essas pessoas todas voltam, né? Basta o time começar a jogar bem e ganhar, principalmente. Então, acho que é preciso sempre considerar o Palmeiras também. Ô Mari, qual o time que seria uma surpresa chegar longe nessa Libertadores, brasileiro, na tua opinião? Eu acho que o Bahia, né? Bahia? Acho que dentro de um contexto das equipes classificadas, das equipes que vão disputar a Libertadores, a gente já vê um Fortaleza muito mais preparado, que vem de temporadas disputando Libertadores e Sul-Americana. A gente vê o Internacional, talvez, hoje, colocado como um dos favoritos, mais do que quando, em 2023, elevou o nível ali contra o Fluminense, poderia, de fato, ter passado. Acho que o Internacional hoje já apresenta um trabalho muito bem encaixado ali com o Roger e disposto a conquistar mais. Então, acho que o Bahia, no sentido do retorno, das viagens, de que vai enfrentar dificuldades que o Fortaleza, nesse processo, já enfrentou. Então, a surpresa seria nesse contexto. Não porque não tem qualidade ou pensa grande no sentido, mas talvez entre os brasileiros o Bahia. É pegar também aquela experiência de campeonatos internacionais também, né? Ainda mais em Libertadores. Um bom cruzamento depois, né? E depois tem isso. Avançando. Pois é, e ainda vai internacional, né? Exatamente. Falando em... falou sobre essa possibilidade de um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Vamos lá. Gostaria muito de ver um treinador brasileiro treinar a seleção brasileira, mas eu não sou contra. Até porque, como treinadores brasileiros, nós também já tivemos em outros países, né? Inclusive em seleções, né? Claro que um país que é pentacampeão do mundo tem excelentes treinadores que podem ocupar esse lugar. Os treinadores estrangeiros, né, por eles virem com cultura diferente, né, deram a oportunidade deles ficar um pouco mais. Né? Para mim, como brasileiro, me davam 4 jogos. Os estrangeiros, como vem a cultura, passaram das 6, 7. Os treinadores estrangeiros, eles foram importantes em algum momento e são, né? Porque por vezes quebram algumas conservas culturais que nós brasileiros não conseguimos quebrar, né? Porque o ambiente externo não permite, né? O Jorge Jesus veio, pediu um telão no estádio, né? E todo mundo achou muito bonito, né? Mas se eu pedisse uma TV de 42 para colocar, eu era o professor Pardal. Né? Esse ano foi a primeira vez que eu trabalhei, né, no dia do jogo, né, no campeonato estadual, com o jogo à noite. Se eu fizesse isso há 5 anos atrás, eu tenho certeza que eu seria inventor, mas se faz há 20 anos lá fora. Né? Então, por isso que eu aprecio a vinda assim, porque dos bons treinadores,
né? Mas que a gente não desconsidere o que a gente tem bom dentro de casa. Esse é o grande dilema, né? Tem um treinador brasileiro que pode assumir a seleção. A gente vê treinadores que têm capacidade, quem sabe, um pouquinho mais lá na frente. Talvez hoje ainda não. Quem pediu o telão foi o Paulo Souza, no Flamengo, inclusive. E essa coisa de que o olhar é diferente quando chega o treinador de fora, eu acho que já foi mais. A coisa entrou num nível de rotina que até a paciência com eles também não é mais a mesma. Se a gente pega o Vasco, por exemplo, o Sapinto... Rapidinho. Só rapidinho. Tem aquele treinador que passou pelo Vasco também que usava boninhas. O tio da boina. 3 jogos? 3 jogos no Vasco? Pedrinho Álvaro entrou, Pacheco. Pedrinho Paulo entrou Bento... e demissão do Pedrinho. Paulo Bento no Cruzeiro, Vitor Pereira no Flamengo, Paulo Souza e Domenech, os dois no Flamengo também. Eu posso enumerar vários aqui também, que o nível de paciência... Antônio Oliveira, eu acho que assim, a gente tem hoje a realidade... Eles estão submetidos à realidade brasileira. Eles estão submetidos à realidade brasileira nesse sentido. Agora, claro, quando chega a história do telão, tem um olhar de uma estrutura diferente e tudo, mas na prática, quando eles começam a trabalhar, eu acho que hoje está muito parecido. Só acho uma coisa. Diga. Eu entendo o que o Roger quer dizer e concordo com grande parte do que ele disse, porém, essa reverência aos técnicos estrangeiros, às vezes até exagerada, porque ela é para qualquer técnico, só por ser estrangeiro e não pelo que o cara pode fazer, ela é uma coisa meio recente. Eu me lembro de, não muito tempo atrás, vinham técnicos estrangeiros e havia um enorme preconceito, né? Para clubes. Por exemplo, Juan Carlos Osorio. Perfeito. Professor Pardal, porque usava canetinha de 2 cores, porque não sei o quê, porque trocava jogador de posição. Gareca. Pergunta para o Rogério, que trabalhou com um monte de técnicos, inclusive alguns vencedores, quem mudou o jeito dele pensar o futebol? Mas levou mais tempo para ele virar professor Pardal. Isso eu concordo muito com o Roger. Acho que existe... É isso aí, Mengão está de volta aí na quinta-feira com esse jogaço aí, né? Pela Libertadores aí com o Deportivo Táchira, que realmente, né, vai ser aquele jogo, né? Começo aí para o Flamengo aí na Libertadores. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o placar. Qual o placar que vocês acham aí que vai acontecer nesse jogo aí do Flamengo com o Deportivo Táchira? Que vocês comentem, né, dê a opinião de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui sobre o Mengão. E lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil, o SBT Rio Esporte e também a Band Esporte. Até o próximo vídeo.